E o primeiro turno da eleição presidencial mostra um país dividido, principalmente quando se compara o resultado das urnas por estado. Então, nós preparamos aqui uma arte para ilustrar esse cenário. Veja aí na sua tela, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o mais votado, como foi lembrado pela Danúbia Braga, em 14 estados, pegando inclusive toda a região Nordeste, está vendo aí na parte de cima do país. Já o candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, venceu em 12 estados e no Distrito Federal, com maior adesão na região Sul e Centro-Oeste. As regiões Sudeste e Norte ficaram divididas. No Sudeste, Lula venceu em Minas Gerais, mas perdeu nos outros 3 estados. No Norte, 4 estados ficaram com o petista. Em outros 3, Bolsonaro foi o mais votado. Chamamos o time da análise e, mais uma vez, falamos de um estado específico, especial. Como mostra o histórico, quem vence em Minas Gerais assume, então, a cadeira do Palácio do Planalto. Por lá, Lula teve 48,29% dos votos válidos, Bolsonaro 43,6%. E, por isso, presidente e ex-presidente miram os olhares agora para Minas Gerais. Como é que os integrantes, Leandro, do PT de Minas Gerais se preparam para que Lula siga na frente do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno? Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tem um grande aliado em Minas Gerais agora, que é o governador eleito Romeu Zema. Nessa segunda-feira de grande ressaca, generalizada, não por excesso de bebida, pode ser em alguns casos, mas no geral é ressaca de cansaço mesmo, depois de um fim de primeiro turno bastante corrido. A campanha lá do ex-presidente Lula está passando esse dia em reuniões, Tem coordenadores da campanha dele em Minas Gerais que estão em São Paulo, voltando para Minas, conseguiu conversar com gente ali do PT que está, PT de Minas que estava em São Paulo, do PT de Minas que está ali organizando e recebendo as ordens que vêm da coordenação central de campanha para tentar entender ali as impressões mais importantes. Primeiro, avaliam de que eles esperavam uma vitória maior do ex-presidente Lula em Minas Gerais. Ela não veio, mas veio uma vitória. E isso é importante, foi celebrado pelos petistas com quem eu conversei, porque em 2018 a derrota do Haddad, do PT, lá foi de 16 pontos percentuais. Então você tem uma recuperação, sim, do PT no segundo maior colégio eleitoral do país. O que fazer daqui para frente? Primeiro, intensificar a presença do ex-presidente Lula no estado. Há um pedido para que Minas Gerais seja elevado a um patamar de importância que São Paulo vai ter, com o agravante de que Minas não tem segundo turno, São Paulo tem, e é um objetivo traçado pelo PT em janeiro desse ano, de ganhar a presidencial e ganhar o estado de São Paulo, mas há um pedido para que seja colocada ali em pé de igualdade a presença do Lula em Minas e em São Paulo também, Além disso, já começou um processo de mapeamento dos votos, Aonde que pode tirar voto de Bolsonaro, aonde estão os votos de Simone Tebet, aonde estão os votos do Ciro Gomes. E aí a campanha do PT em Minas olha para o sul mineiro, para a região sul de Minas Gerais, para a parte ali também que faz divisa com o estado de São Paulo, busca essa região, que é uma região que o Lula não esteve durante o primeiro turno e aonde o PT quer levar o ex-presidente agora. E Uribe, Leandro e Luciana, tem um recorte interessante para essa conversa, porque Lula venceu Bolsonaro do estado de Minas Gerais, não é isso? Nesse primeiro turno. O placar foi de 48,29% para o petista em Minas contra 43,60% para o presidente. O governador reeleito em primeiro turno com 56,18% dos votos válidos. Portanto, Romeu Zema teria um papel importantíssimo, se ele se predispuser a fazer isso, no segundo turno presidencial. Inclusive, Bolsonaro ligou ontem para dar parabéns a Zema pela vitória, E certamente, Uribe, já deve ter entabulado um início de papo, Já começou, foi o primeiro contato nesse match eleitoral com Romeu Zema. Romeu Zema já indicou no primeiro turno não apoiará Luiz Inácio Lula da Silva de jeito nenhum em um segundo turno, mas deixou a porta entreaberta para receber Jair Bolsonaro. Mas ele deu um recado ao Palácio do Planalto. Vai conversar antes com o Novo. Quer saber como Luiz Felipe Dávila, como o partido pretende se posicionar para ir fazer um aceno a Jair Bolsonaro. A ideia do Palácio do Planalto é de que nesta semana Jair Bolsonaro já desembarque em Minas Gerais para uma conversa pessoal com Romeu Zema e a possibilidade, inclusive, de aparecerem juntos em uma foto. Romeu Zema já avisou nos bastidores que deve viajar por um período para descansar depois dessa campanha árdua, mas Jair Bolsonaro
Bolsonaro já quer se vincular diretamente ao governador. Tudo vai depender dessa conversa. É interessante a gente corrigir uma injustiça histórica que a gente faz em relação à análise política. A gente sempre fala de Minas Gerais. Quem venceu em Minas Gerais desde 1989 venceu as eleições nacionais, mas no Amazonas também. Quem venceu no Amazonas desde 1989 venceu as eleições gerais. E nós temos um quadro que Luiz Inácio Lula da Silva também venceu no Amazonas. Então agora, qual tem sido o plano da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva? Tentar retomar uma vitória histórica, como eu disse, no Rio Grande do Sul. Se a gente lembrar as eleições de 2010 e as eleições de 2014 e as anteriores também, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, 2002 e 2006, o PT sempre venceu no Rio Grande do Sul. Perdeu nas eleições de 2018 para Jair Bolsonaro. Então, Rio Grande do Sul deve ser um ponto e um porto que Luiz Inácio Lula da Silva vai desembarcar mais vezes agora nesse segundo turno. Tá certo, a gente segue então agora com essa análise.